Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta quinta-feira, 28 de agosto. No 28 de agosto de 1961, eu testemunhei a junta militar, né, virou junta militar, ministro do Exército, Marinha e Aeronáutica, na prática virou uma junta militar, dizendo: não damos posse ao vice João Goulart. Vocês lembram que eu comentei aqui, dia 25 de agosto, o presidente Jânio Quadros renunciou. E aí assumiria o vice. Só que o vice estava na China, na República Popular da China, à frente de uma missão econômica, como está hoje no México o vice-presidente Alckmin. E isso já foi tido como um sinal do comunismo de João Goulart. Naquele tempo, não se elegiam juntos, presidente e vice, na mesma chapa, no mesmo partido. Poderia eleger, como elegeram um presidente da UDN e um vice-presidente do PTB, que eram rivais, né? Era direita e esquerda. E os três ministros militares, o Odilo Deniz, o Green Moss e o, não lembro agora o da Marinha, Rademacher, se não me engano, disseram: não, a gente não dá posse. Quem estava assumindo interinamente era o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. Quando eles anunciaram isso, o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, já pôs a Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, com uma grande experiência em revoluções, em guerras internas e no combate ao crime. Soldados profissionais, né? A Brigada Militar ficou de prontidão, pronta para impedir que João Goulart não tomasse posse. Enquanto isso, ele voltou da China, mas não veio direto para o Brasil para não ser preso. Ele, na hora que descesse numa base aérea, seria preso. Desceu em Montevidéu. E foi difícil, porque chegou um ponto em que o comandante do Terceiro Exército mudou de lado. Não ficou sob as ordens do ministro Odilo Deniz. E foi até o Palácio Piratini, sob grande tensão, apresentar solidariedade a Brizola. Foi uma festa lá. E o porta-aviões Minas Gerais estava se deslocando para o sul, eminência de uma guerra civil. Aí, o Tancredo me contou, o general Geisel, que estava, acho que no gabinete de Odilo Deniz, Ernesto Geisel, pediu a Tancredo que fosse a Montevidéu convencer João Goulart a aceitar o parlamentarismo. Ele seria chefe de Estado, mas não chefe de governo. Jango aceitou, voltou, assumiu no dia 7 de setembro. E Tancredo Neves virou primeiro-ministro, chefe de governo. Histórias desse Brasil. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, agora eu lembrei, o ministro da Marinha na época era o Silvio Reck, não era o Rademacher, não. O Rademacher foi vice mais tarde no governo militar. Bom, primeiro assunto de hoje é essa mobilização da polícia, auditores fiscais, o grupo de combate ao crime organizado lá em São Paulo, agindo para pegar um tremendo esquema criminoso que produzia muito do álcool com que a gente abastece nossos veículos, né? Espero que esse álcool não vá na mistura com a gasolina Natal. Mistura não, uma adulteração com 30% de gasolina. Eu sempre reclamei isso, vou continuar reclamando até o fim dos tempos, enquanto não baixar para 11%. Bom, mas aí fizeram que Faria Lima, etc., carbono oculto. Eles tinham mais de 1.000 postos
de gasolina. Primeiro comando da capital. Estavam presentes em 40 fundos de investimentos para lavar dinheiro, com mais de 30 bilhões. Acho que não pode ser por fundo, porque senão daria 1 trilhão e 200 bilhões, aí é muito. 400 mandados, 14 de prisão, sequestro de 3 bilhões e 200 milhões em bens e dinheiro, em 8 estados, um movimento do crime de 140 bilhões, 141 veículos apreendidos, bom, tinham mais 1.600 caminhões. Operavam 4 usinas de álcool e tinham participação em mais 2. 6 fazendas. Esse é o tamanho do crime. O ponto aqui, carbono oculto, deve ser porque o álcool era adulterado também. Né? Uma coisa incrível. E depois aplicavam em fundos de investimento para lavar o dinheiro. Está cada vez maior, né? O narco-estado brasileiro, a narcoeconomia brasileira. Bom, mudando de assunto, eu vi no Metrópole, levei um susto, porque eu nunca vi isso desde que nasci. Eu nasci em 1940, mas eu nunca vi isso. Eu nasci na ditadura Vargas, passei o período do governo militar, dos governos militares, mas nunca vi isso. Segundo o Metrópolis, o julgamento de Bolsonaro, como você sabe, vai ser só em setembro. Mas Moraes já decidiu que ele vai cumprir pena na Papuda. Você está entendendo? Eu nunca vi isso, nunca vi. Um dos juízes que vai julgar já decidiu onde a pena será cumprida. Que não vai ser em lugar especial como para Collor, prisão domiciliar, para Lula foi uma sala de delegados da Polícia Federal, né? Para a vingança ficar completa seria na Papuda. É o que eu ouvi lá no Metrópolis. Aliás, isso não é segredo para ninguém, nem novidade, todo mundo sabe que Moraes age como investigador, como acusador, como juiz e como juiz de execuções. Né? Faz tudo. Aliás, eu estou vendo cada vez mais aparecer coisas do pessoal que trabalhava sob as ordens dele na Justiça Eleitoral, de juízes agindo como se fossem meninos de diretório acadêmico, vibrando, olha, vamos pegar a Carla Zambelli, vamos pegar o Rodrigo Constantino, vamos pegar a Oeste. Gente, quando os seguranças pessoais de Getúlio tentaram matar o jornalista Carlos Lacerda e acertaram no Major Rubens Vaz, matando, a Força Aérea criou a República do Galeão, totalmente fora da lei, fora do devido processo legal, para investigar. Era só para investigar, descobrir quem foi e mostrar para o país quem foi. Aqui é dentro das próprias instituições que funcionam. Funcionava lá um órgão que, teoricamente, era para evitar fake news durante a campanha eleitoral. Mas, pelo jeito, agiu ativamente de um lado, né? Ajudando a campanha de um lado, fazendo uma campanha anti o outro lado. Agora, é estranho que isso é muito, muito escandaloso. Isso não faz parte da democracia, do devido processo legal, da transparência. Mas o pessoal de uma mídia domesticada aí parece que abriu mão de sua condição de jornalista, virou secos e molhados, como diria Milor Fernandes. Não?
Pois é, tá aí, os vazamentos estão aí cada vez mais. Um dos integrantes não, ele era o supervisor ali, o coordenador do sistema, que foi demitido por causa de uma briga doméstica. Aí pegaram o telefone dele na polícia, descobriram um monte de coisa no telefone, vazou, saiu na Folha de São Paulo até, depois parou. E agora ele está mandando informações lá da Itália, já que ele é cidadão italiano, o Eduardo Tagliaferro. Bom, eu falei lá no início o vice Alckmin está no México. Hoje ele teve reunião com a presidente do México, a esquerdista Claudia Sheinbaum. Só que a Claudia Sheinbaum mostrou que é mais pragmática do que ideológica. Não quis saber de acordo com o Brasil de livre comércio. Ela já tem com os Estados Unidos e Canadá. Não quer nem saber. Diz que muito bem, colaboração, comércio, tudo maravilhoso. Mas não um acordo de livre comércio, que ela não quer se indispor com o vizinho. Já levou um susto com uma tarifa que foi zerada, né? Depois que ela se comprometeu de cuidar da fronteira para não passar droga nem imigrante ilegal. Mas Alckmin não conseguiu. Vai voltar sem essa. Aliás, é bom lembrar, eu também testemunhei isso, lá nos anos 90, por aí. O Brasil desprezou o convite para participar do NAFTA, que hoje foi substituído por esse outro acordo. Desprezou, não vamos ficar a reboque. E os brasileiros pagam pelos erros dos líderes que elegeram. De certa forma, faz sentido que paguem, né? Que foram os que fizeram a escolha, as escolhas. De Brasília, Alexandre Garcia.